Boa tarde, queridos irmãos e irmãs, conectados no Reviver. Sejam todos bem-vindos à nossa live da tarde de hoje, onde nós, hoje juntos, estaremos fazendo uma análise das origens da Páscoa, como ela surgiu e quais os significados que ela pode trazer para cada um de nós, visto que o mês agora de abril se comemorou dentro do calendário litúrgico cristão ocidental a Semana Santa, chamada Semana Santa, que envolve o domingo de Páscoa. Então, nós hoje vamos tentar conhecer como é que é essa festa, quais os significados, quais suas origens, e esperamos, que todos nós possamos sair um pouco mais esclarecidos desse tema, e que nós possamos juntos reforçar cada vez mais, entrelaçar os nossos corações nos ensinamentos de Jesus, agora de uma forma cada vez mais necessária, onde cada um de nós precisamos realmente estarmos juntos em vibração, em harmonia, em prol do nosso planeta, que neste momento estamos começando a visualizar o processo de transição planetária. Como nós sabemos, tem havido na Terra um grande desencarne coletivo, e esses nossos irmãos estão chegando do lado de lá, muito confusos, muito surpresos. Então é preciso que nós vibremos não só pelos encarnados, mas também por essa porção da população mundial, da nossa cidade, do nosso país, para que as situações que vão advir desse processo que nós estamos passando agora, as pessoas possam encontrar a paz realmente de Jesus, e e que a gente possa realmente compreender mais os ensinamentos de Jesus e vivenciá-lo. Está na hora agora de nós colocarmos em prática tudo aquilo que a gente tanto vem aprendendo durante toda a nossa existência. Para a nossa leitura inicial, nós escolhemos o Evangelho por Emmanuel, que faz um comentário sobre o Evangelho segundo o apóstolo Marcos, que é considerado o primeiro livro, da Bíblia cristã. Nós escolhemos o capítulo 13, versículo 33, que diz assim: Olhai, vigiai, orai, pois não sabeis quanto será o tempo. Compaixão e justiça. O amor universal favorece o levantamento da escola, mas se te negas a aprender, ninguém te pode arrancar as trevas da ignorância. A divina presciência estabelece regras e meios para a higiene, mas se desertas do cuidado para contigo, albergarás no próprio corpo largo pasto à imundície. A infinita bondade inspira a elaboração do remédio que te alivie ou cure as doenças nessa ou naquela circunstância difícil. Mas, se recusas ao medicamento, continuarás sofrendo o desequilíbrio.
A eterna sabedoria promove a fabricação de extintores e encoraja a educação do bombeiro. Mas, se ateias fogo na própria casa, padecerás de imediato os resultados do incêndio. A providência vigilante suscita a formação de recursos para o cultivo e defesa da gleba. Mas, se foges do trabalho, a breve tempo terás no próprio campo vasta coleção de espinheiros e serpentes. Deus dá a semente, mas pede serviço para que o pão apareça. Espalha ensinamentos, mas pede estudo para que haja aprimoramento do espírito. Não procures enganar a ti mesmo, aguardando compaixão sem justiça. Anota os fenômenos da existência e reconhecerás que a vida te concede guias e explicadores, estradas e máquinas. No entanto, exige que penses com a própria cabeça e ande com os próprios pés. Afirma Allan Kardec, certo, a misericórdia de Deus é infinita, mas não é cega. E Jesus, encarecendo a responsabilidade que nos supervisiona os caminhos, adverte-nos no versículo 33 do capítulo 13 do Evangelho de Marcos: olhai, vigiai, orai. Observemos que o apelo à prudência não inclui simplesmente o vigiai e o orai. E sim, começa com ampla objetividade pelo imperativo categórico: olhai. Marcos resiste a determinada fórmula de vigilância que revela a nossa necessidade de mobilizar todos os recursos de reflexão e análise. Muitas vezes, referimos-nos ao orai e vigiai sem meditar-lhe a complexidade e a extensão. É indispensável guardar os caminhos imprescindíveis, se torna a movimentar possibilidades na esfera do bem. Entretanto, essa atitude não dispensa a visão com entendimento. O imperativo colocado por Marcos ao princípio da recomendação de Jesus é de valor inestimável. A perfeita interpretação do texto. É preciso olhar, isto é, examinar, ponderar, refletir para que a vigilância não seja incompleta. Discernir é a primeira preocupação da sentinela. O discípulo não pode guardar-se defendendo simultaneamente o patrimônio que lhe foi confiado, sem estender a visão psicológica, buscando penetrar a intimidade essencial das situações e dos acontecimentos. Olhai o trabalho de cada dia. O serviço comum permanece repleto de mensagens proveitosas. Fixai as relações afetivas. São portadoras de alvitres necessários ao vosso equilíbrio. Fiscalizai as circunstâncias, observando as sugestões que vos lançam ao centro da alma. Na casa sentimental, reúnem-se as inteligências invisíveis, que permutam impressões convosco em silêncio. Detende-vos na apreciação do dia. Seus campos constituídos de horas e minutos são repositórios de profundos ensinamentos e valiosas oportunidades. Olhai, refleti e ponderai. Depois disso, naturalmente, estareis prontos a vigiar e orar com proveito. Bom, meus irmãos, Emmanuel sempre nos traz a reflexão perfeita como o grande filósofo da mensagem evangélica cristã, que foi nos trazido pelo nosso querido irmão. E, na sua grande sabedoria,
nos conforta e nos convida mais uma vez, porque na maioria dos discursos de Emmanuel sempre vem um convite, né? Um convite que ele mesmo recusou à margem do Tiberíades, quando se encontrou com Jesus e habitava o corpo do senador romano Públio Lentulus. Ele não aceitou aquele convite. Creamos que por isso ficou tão gravado essa série de convites que Emmanuel faz a cada um de nós, para que a gente possa refletir e mudar. Nós temos a cada dia oportunidades de mudanças e que inúmeras vezes recusamos. E ele, por ter passado por essa situação há 2000 anos, vem sempre reforçando esse convite de mudança. Olhai, que nós possamos perceber ao nosso redor todas as oportunidades que nos são dadas de vivenciarmos o Evangelho de Jesus. É muito fácil nós estarmos sentados em qualquer templo religioso, qualquer orientação religiosa, nos dizendo seguidores do Cristo, mas das oportunidades que nós temos de vivenciar essa nossa atitude como cristãos, nós não temos a sensibilidade de perceber que ali é o momento. Então precisamos estar inicialmente no olhar atentos ao que nos acontece, ao que acontece ao nosso redor, a todo o nosso redor, para que nós possamos exercer a vigilância realmente para conter os nossos impulsos que transgridem o nosso semelhante. Precisamos orar e vigiar para mantermos a sintonia com Deus. Não é Deus que está afastado de nós. Não é Jesus que está afastado de nós. Jesus nunca foi embora. Nós é que quebramos a sintonia com Cristo. Nós é que quebramos a sintonia com Jesus, com a espiritualidade maior, com Deus. Somos nós que constantemente estamos desfazendo essa aliança que cada um de nós formulou antes de uma nova existência. Os compromissos assumidos de outrora. Mas mesmo para aqueles que não acreditam nas múltiplas existências, isso não nos impede de que cada um de nós temos a responsabilidade de vivenciar aquilo que nós dizemos acreditar e seguir. A dificuldade que existe não está no ato em si, mas na arrogância que ainda persiste em existir dentro de nós. Nós ainda estamos presos a essa ignorância que atrasa o nosso caminho até Jesus. Muitos de nós, inclusive espíritas, estamos assustados com a situação atual do planeta. Por quê? Por que estamos assustados? Nós não sabíamos que as coisas iriam acontecer no seu devido tempo? Nós devemos estar preparados para sermos colaboradores dessa tarefa. Eis agora o momento de exemplificar, de vivenciar tudo aquilo que nós temos pregado ao longo desse tempo todo. Se ficarmos encarnados, se ainda continuarmos encarnados,
continuemos trabalhando e esclarecendo as almas de encarnados e desencarnados, totalmente às cegas, por não compreender a realidade. Provavelmente essa não será ainda a pior das situações. Talvez, se não houver uma compreensão da humanidade, da necessidade de reformular suas atitudes, talvez a espiritualidade precise liberar coisas mais difíceis, situações de mais dificuldade, para que nós possamos exercer de verdade a condição de cristãos. E se desencarnarmos, não nos assustemos, porque esta é a vida verdadeira. Nós não somos espíritas. Tentamos viver aqui amenizando os nossos débitos contraídos de outrora e de hoje, para, ao chegar na espiritualidade, nos libertarmos mais rapidamente das amarras que nos prendem à progressão espiritual. Então, não almejemos, caso desencarnemos, chegar do lado de lá e irmos passear em nosso lar, em Alvorada Nova, ou seja lá qual a cidade espiritual que a gente vai habitar. Nós devemos estar na condição, assim que pudermos, de trabalhadores, para ajudar no esclarecimento dessas almas que estão despertando do lado de lá, sem ter a consciência da vida após a vida. Estes, nossos irmãos, precisam muito de nós. Que Jesus continue nos amparando, que a gente possa sentir a sua presença, e vamos convidar a todos que estão nos assistindo hoje, agora, neste momento, para que nós possamos fazer a nossa prece inicial. Amado Jesus, queremos te agradecer pela oportunidade de aqui nos encontrarmos neste momento de reflexão, onde iremos vibrar pelos nossos irmãos que agora têm a oportunidade de dar o seu testemunho como cristãos, como seguidores do Augusto Mestre. Acalma os corações que sofrem, Senhor. Deixai que a tua luz possa banhar as trevas que ainda habitam em cada um de nós. Que como água da fonte viva possa romper os corações ainda endurecidos, e que nós possamos colaborar na construção da nova era, onde nós seremos colaboradores ativos da vossa seara. Que a humanidade comece a compreender que é preciso mudar, que é preciso ser melhor, que é preciso olhar pelos nossos irmãos menores, por aqueles que sofrem, por aqueles que estão abandonados à própria sorte. Que as famílias agora possam se olhar nos olhos
buscando se compreender cada vez mais, assumir os compromissos que foram assumidos antes dessa existência. Eis a oportunidade que nos está sendo dado de conviver. Então, que possamos conviver com amor, que possamos conviver como Cristo conviveu, amando incondicionalmente a todos, exercendo a compaixão, o perdão e a caridade. Amemos, somente amemos. Assim seja. Graças a Deus. Naqueles dias, após a visita ao templo, já à noite, reúne-se Jesus com os seus discípulos num local chamado Cenáculo. Tudo estava preparado conforme o costume. Jesus conversava com seus discípulos, reafirmava a sua missão. E segundo os evangelhos, disse que ele tomou o pão, deu graças e o repartiu. E disse: tomai e comei todos vós, pois esse é o corpo, o meu corpo, que é dado por vós, para a remissão dos pecados. Da mesma forma, tomou o vinho, deu graças, repartiu e disse: tomai e bebei todos vós, pois esse é o meu sangue, o sangue que é derramado por vós e que forma a nova aliança. Fazei isto em memória de mim. Muito bem, meus irmãos, este é um momento singular na história do Cristo, pois era os últimos momentos dele com os seus irmãos de caminhada, os discípulos que se tornariam apóstolos. E aí, adotamos como crença cristã um cerimonial que não nos pertence, que não é de criação cristã, mas da criação judaica. Muitos de nós esquecemos que Jesus, como judeu, praticava os costumes e rituais judaicos. Ele mesmo disse: eu não vim destruir a lei, eu vim dar cumprimento à lei. Eu não vim destruir os profetas, ele veio vivenciar. Porque naquele contexto as pessoas só viviam de rituais, mas a prática não era feita. Era como ele chamava, sepulcros caiados de branco, branquinhos e limpinhos por fora e cheios de podridão por dentro. Então é algo muito forte que reflete a maioria de nós nas nossas atitudes. Então a primeira coisa que os cristãos fizeram foi descaracterizar, chamando a festa dos pães asmos, a festa da
Páscoa, do Pesach judaico, de Santa Ceia, ou Última Ceia. Como se Jesus, do nada, ele simplesmente disse, olha, eu vou fazer uma festa de despedida, uma rave aqui de despedida, porque eu vou voltar para o Pai, né? Eu vou ser assassinado, mas vou ressuscitar daqui a 3 dias, relaxa aí, galera, vamos aqui comer. Não. Jesus se reúne com seus discípulos para comemorar a Páscoa judaica. Então não foi um simples jantar. Ele escolheu um momento crucial, né, da sua história, da história judaica, para se despedir dos seus discípulos. Então foi na cerimônia da Páscoa. E para que a gente possa entender, né, Jesus e por que ele partiu o pão, por que ele dividiu o vinho, o que é que tinha ali? Qual era a comida que tinha? É qualquer comida que tinha ali? Era qualquer coisa que tinha ali? Então tudo no judaísmo tem um símbolo. E tudo que Jesus fez tem um propósito. Ele não simplesmente partiu o pão e dividiu o vinho, simplesmente para que ficasse como um ritual cristão. Na realidade, uma opinião meramente pessoal, a gente não tem nem tanta certeza se isso de fato aconteceu desta forma, se alguma coisa não foi acrescentada, né? Se ele realmente disse que para as pessoas repetirem esse ato. Mas nós podemos compreender esse ato e é isso que a gente vai tentar compreender. Então, como Kardec bem colocou, não existe doutrina espírita sem o Evangelho de Jesus. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E não dá para compreender Jesus se a gente não compreender a primeira revelação. Kardec não renega a primeira revelação, pelo contrário. E diz que o que lá está escrito na Bíblia, ou a gente não entendeu, ou não foi escrito da forma que a gente entendesse. Mas que o que tem lá tem sentido. Ora, se ele chama a Bíblia hebraica de primeira revelação, os evangelhos de segundo e o Espiritismo de terceira revelação, é porque elas se complementam. São partes, são construções de uma mesma casa, são as partes de uma mesma casa. Então, onde surge a Páscoa? E o surgimento da Páscoa, o Pesach, né? Ela vai surgir de um momento muito triste. A Páscoa judaica, a palavra Pesach significa passagem. Ela ocorre no 14º e 15º dia do mês do Nissan, que é no mês de abril, e agora, esse ano, se eu não me engano, foi dia 8 e dia 9 de abril, que lá foi o 14º e 15º dia do Nissan. Então a Páscoa lá é comemorada em 2 dias. Então provavelmente Jesus estava no primeiro dia da Páscoa, no 14º dia do Nissan. E aí da onde vem da onde é que vem essa festa religiosa judaica? Muito bem. Creio que a maioria dos irmãos, se não todos, a grande maioria, sabe que durante cerca de 300 a 400 anos, os hebreus foram feitos escravos dos egípcios. Após a passagem de José, que foi vice-rei do Egito, os hebreus que lá permaneceram no Egito foram escravizados. E o príncipe do Egito, Moshe, né, que é Moisés em português, e Moshe em hebraico, ele é chamado, né, é feito um convite
por Yahvé, né, que seria Deus em hebraico, mas que na realidade é Jesus que faz esse convite, pois é Ele que governa o planeta Terra, para que ele retornasse ao Egito, já que ele havia cometido um crime lá no Egito, passou mais de 50 anos fora do Egito, morando ali perto do Vale do Sinai, em Midian, e ele vê numa sarça, numa planta ardente, né, um brilho muito grande, de um espírito de muita luz, e que diz que ele volte ao Egito e que lá ele vai convencer ao faraó, né, Menefetá, a simplesmente libertar os hebreus. Moisés volta, faz 10 sinais, que são chamados comumente como as 10 pragas do Egito, e é justamente a última praga, que é a passagem do anjo da morte, onde os hebreus passavam nos umbrais de suas portas o sangue de um cordeiro, e o anjo da morte, quando vinha passando, que via, né, a casa dos hebreus marcada, ele não entrava e não matava os primogênitos. Então, todos os primogênitos dos egípcios foram mortos pelo anjo da morte. Então, logo em seguida, eles são libertos pelo faraó, e tem toda aquela série que depois o faraó, série de acontecimentos que o faraó se arrepende, passam pelo Mar Vermelho, enfim. Então, a Páscoa judaica, ela comemora esse momento de passagem, tá? Da passagem do anjo da morte sobre a casa dos hebreus, e por Yahvé ter preservado seu povo, os primogênitos, né, da morte. Eles normalmente eles sacrificam um cordeiro sadio, né, de 1 ano, no 14º dia do Nissan. Eles costumam, eles fazem uma cerimônia, um Haggadah, onde eles consomem. Então, o que tinha lá na mesa lá de Jesus, né? Ele tinha um matzá, que é o pão sem fermento, que simboliza que eles tiveram que sair tão rápido do Egito que não deu tempo de fermentar o pão para ser assado, né? O vinho, que é um vinho especial também para o pecer, que ele também não é fermentado, e são servidos 4 taças de vinho durante o seder. O seder é a leitura de um livro, é um livro que fala sobre esse momento, né, da libertação dos hebreus. Também tem sobre a mesa um zeroá, que é o pedaço de um osso com carne, que foi tostado e simboliza o sacrifício desse primeiro cordeiro que foi sacrificado no momento lá da libertação. Tem também a xerosete, que é uma pasta que mistura maçã, uva, nozes, também pode ter tâmaras, canela e vinho, e simboliza a argamassa que era usada pelos judeus para fazer tijolos. Eles comem uma erva, uma raiz amarga chamada de maror, que simboliza a amargura dos tempos de escravidão. Também há água salgada, né, na mesa, que simboliza a lágrima e o suor dos tempos de escravidão, do sofrimento que os judeus tiveram durante a escravidão.
Também tem o Betzá, que é um ovo cozido, que simboliza a esperança pela recuperação do templo de Salomão, né? E um Gelfit, que é um bolinho de peixe com cenoura, né? Então, é assim que eles comemoram, fazendo uma liturgia, fazendo todo um ritual característico do judaísmo. Então, é isso que existia lá nesse momento. E aí, o cristão vai se apropria desse ritual, comemora a Páscoa no domingo e não no dia que os hebreus eles comemoram sempre naqueles dias 14 e 15, e os cristãos escolhem o domingo para ser o domingo de Páscoa, porque seria o dia que Jesus ressuscitou, porque na crença cristã a Páscoa é a ressurreição de Cristo. Então, todo cristão que você for perguntar, qual é o significado da Páscoa? A ressurreição de Cristo. Mas será mesmo? Né? Será mesmo que é isso que aconteceu? Qual o significado disso tudo? Primeira coisa que a gente gostaria de dizer, com muito respeito à comunidade judaica que porventura esteja assistindo a esse canal, e com muito respeito às crenças judaicas, de quem sou um admirador, acho belíssima a festa do PC, né? E compreendo as razões e tudo mais, mas se nós pararmos para analisar, é um momento extremamente triste, né? É um momento onde pessoas são assassinadas, né, para que outros tenham liberdade, certo? O anjo da morte mata os primogênitos, e de qualquer idade, crianças inclusive o primogênito dos animais. E eu, como espírita, ficava me perguntando, meu Deus, como é que Deus permitiu algo tão cruel? E é um ato de vingança, né? É um ato de vingança porque Moisés, ele vai ser lançado no rio Nilo, numa cestinha, porque houve um decreto do faraó para que os primogênitos dos hebreus fossem assassinados. Inclusive as parteiras egípcias, as parteiras hebreias, não egípcias, as hebreias, tinham que informar os egípcios quando nascia menino, para que eles fossem assassinados, né, jogados no rio Nilo. Então, assim como morreram os primogênitos dos hebreus, houve uma morte dos primogênitos dos egípcios. E eu me questionava muito como é que isso poderia ter acontecido. E é lógico que nós, como espíritas, temos que ter uma visão sempre muito cuidadosa de tudo que a gente lê, de tudo que a gente crê, de tudo que a gente vê, de tudo aquilo. Nós temos que ser muito criteriosos, né? Mas foi através de um livrinho muito interessante, chamado Faraó de Menefetá, né, de Rochester, que esse ponto que me intrigava tanto, para mim, passou a fazer sentido. Então, deixo aí, não vou contar a história, né, mas passou a ter um sentido, passei a entender, né, que ali não foi uma atitude do próprio Deus,
mas sim uma atitude dos judeus, né, que encontraram nessa forma, né, nessa maneira, um meio de conseguirem a liberdade. Bom, Jesus morre na sexta-feira, nas vésperas do Shabá, que é o 7º dia. Nós precisamos lembrar que para o judeu o dia termina no pôr do sol, tá certo? Não é como a gente, que o dia termina à meia-noite, não. Apareceu a primeira estrela no céu, acabou o dia, já é o outro dia, tá certo? Então o Shabá começava no pôr do sol. Então ali Arimateia, José de Arimateia, Nicodemos tiveram todo aquele trabalho rápido, não foram feitos os rituais de limpeza do corpo, porque a questão do sangue é muito sagrado para os judeus. Houve ali uma quebra de ritual, porque sacerdotes, eles não se contaminam com o corpo de um defunto, e ali tanto Arimateia quanto José de Arimateia como Nicodemos quebra essa regra, e eles enterram, né, sepultam Jesus na Cova Nova, pertencente a José de Arimateia, próximo ao Gólgota, que ficava fora dos muros de Jerusalém. E aí vai passar, né, o Shabá, e um dia após o Shabá há aquele processo em que Jesus desmaterializa seu corpo, porque só é encontrado os panos que o cobriam, né, o sudário, é chamado de sudário. São 2 sudários, um que envolve o corpo e o outro que envolve a face. Supostamente esse tecido, o do corpo se encontra na capela de Turim, e o outro em uma cidade na Espanha, eu acho que é em Santiago de Compostela, se eu não me engano. E há um encontro com Maria de Madalena, onde ele diz que não há toque, né? Com certeza, porque a aparição era uma aparição espiritual. Se Maria de Magdala fosse tocar, ia transpassar o corpo, então iria ficar assustada, né? E alguns dias depois, os evangelhos são bem claros em dizer que as portas estavam fechadas e Jesus aparece entre eles, materializado. Um tipo de materialização que alguns estudiosos da fenomenologia espírita chamam de agênere, né, que é uma materialização onde você não consegue nem distinguir se é um encarnado ou um desencarnado, né? O agênere, ele é uma materialização muito consistente, onde a pessoa pode sentar, comer, enfim. E ali simboliza que houve a ressurreição de Cristo. A questão da Semana Santa, que ela já começa no domingo, né, que é chamado Domingo de Ramos, já começa o primeiro equívoco, porque Jesus não entra em Jerusalém 7 dias antes. Ele entra 7 meses antes, durante o Sukkot, que era a festa dos tabernáculos, onde os judeus, inclusive até hoje, usam ramos de palmeira e outras plantas características da região para comemorar a festa dos tabernáculos, que é a festa que celebra os 40 anos que eles moraram em tendas no deserto. Então Jesus não entra 7 dias antes, ele entra 7 meses antes.
né? Para que se cumprisse, sentado num burrinho, para que se cumprisse a profecia do profeta Zacarias, certo? E as pessoas começaram a gritar, Roshaná, Roshaná, que significa salva-nos, salva-nos, né? Ou seja, pedindo que Jesus fosse o rei deles realmente, expulsasse o Império Romano. Jesus com certeza sabia que aquilo ia causar uma série de problemas, e ali começa o processo que é chamado de Ministério da Judéia, e o processo também onde ele vai ser assassinado, onde Pilatos vai exigir que ele seja morto, onde Caifás diz que é preferível que um homem morra do que a nação toda pereça, né? E aí o cristianismo vai se apropriar desse ritual. A questão do dividir o pão e chamar o pão de corpo e vinho, de sangue, porque nos costumes judaicos daquela época, os pecados, tá? Isso está em Levítico, os pecados, eles são revogados com o sacrifício de um animal. Então, para cada tipo de pecado, é um animal que entra em sacrifício. E os profetas, principalmente Isaías, Malaquias também fala, Zacarias, eles vão ser contrário à matança de animais. É como muita gente às vezes diz assim, vou para minha religião, vou lá no centro, pronto, cumpri minha obrigação. Vou lá na missa, pronto, cumpri minha obrigação. Vou lá na igreja, pronto, não preciso fazer mais nada. Então era meio que isso. Eu ia cometer meu pecado, pronto, pego ali uma oferenda, entrego lá, ele vai aspergir o sangue e, né, consumir a vítima, o holocausto. Então, meio que Jesus ali, ele quebra, quando ele diz, esse aqui é o meu corpo, é o corpo do Cordeiro, que Jesus está repartindo, Tá aqui, esse aqui é o meu corpo, é o corpo do sacrifício. Ele está se sacrificando. Ele está se dando em sacrifício. Olha, pronto, estou quebrando o ritual. A mesma coisa o vinho como simbolismo do sangue. Olha, não precisa de uma vítima, né? A cura dos seus pecados, né? A remissão dos seus pecados não está em você pegar um animal e sacrificar, tirar o seu sangue, aspergir no templo, né? Havia um costume em Israel de pegar um bode e nele colocar todos os pecados de Israel e mandar para o deserto para que o bode morresse. É daí que vem o termo bode expiatório, né? Porque ele expiava os pecados de Israel. Então, assim, Jesus rompe com essa crença de que nós temos os nossos pecados perdoados por cumprirmos as nossas obrigações ritualísticas. Jesus ali está dizendo, né, que nós precisamos assumir a nossa condição de pessoas que erram. E aí, se nós pegarmos a questão da própria palavra passagem, porque tanto os hebreus quanto Jesus passam da escravidão para a liberdade. Por mais que o que eles comemorem, né, seja a passagem do anjo da morte, foi naquele instante, foi naquele momento que eles deixam de ser cativos para serem libertos. Então isso é muito simbólico. E Jesus também, né, deixa de ser cativo no corpo para ser liberto como espírito. Então,
Esse é um convite que Jesus nos faz, que a gente se liberte, que nós deixemos de ser cativos do corpo, porque nós somos cativos do corpo, todos nós, porque as coisas que nos são dadas por empréstimos, nós assumimos como nossa. Minha casa, minha roupa, meu marido, meu filho, minha mulher, minha mãe, meu pai, meu, tudo é meu. E a gente entra em desespero, qualquer coisinha, né? A gente entra em desespero. Ai, meu Deus, será que eu vou desencarnar? Ai, meu Deus, se eu desencarnar, eu vou para o umbral, para o céu, vou para nosso lar, alvorada nova, e eu não quero desencarnar agora, que eu tenho muita coisa para fazer. E quem disse que você não pode fazer por lá? Do lado de lá você pode fazer muito mais. Nós podemos fazer muito mais lá, basta querer. Eu creio que o verdadeiro cristão, ele não está lá em nosso lar, né, gozando da felicidade eterna. O bom cristão, o verdadeiro trabalhador cristão, está lá nos vales de sofrimento, ajudando os nossos irmãos a saírem daquela condição. Então, se nós acreditamos tanto na vida após a morte, por que a gente tem tanto medo de ir? Quem sabe do nosso momento de partida é Deus. Temos que viver amplamente essa vida. Como se diz, viver o hoje como se não houvesse o amanhã. Viver de forma plena. Sem pensar o que haverei de comer amanhã. O que haverei de vestir. Jesus já dizia. Olhai os lírios do campo. Nem Salomão em sua grandeza se vestia como um deles. Olhai os pássaros do céu, que não semeiam, não colhem, mas o Pai não deixa de alimentar. Então nós somos muito preocupados com as coisas que realmente não têm valor, que a gente não vai levar. Sabe aquela roupa maravilhosa que deixa a gente assim, belo, gatão, charmosão, ou uma gatona, toda charmosa, toda lindona? Ela não vai com você. Aquele carro preferido que você suou para ter e tal, ele não vai com você, não vai comigo, eu não vou levar para o lado de lá. Não vou. Posso querer muito, mas eu não vou levar. A gente só leva aquilo que nós realmente temos, que é quem nós somos, que é aquilo que nós fizemos, que é aquilo que nós construímos. Então a gente sofre porque cria para nós criamos para nós uma dependência muito grande de ter coisas, ao invés de sermos. Nós temos visto aí que a violência doméstica tem crescido, né? Olha quanto tempo a gente não convivia com o outro. É verdade? Agora a gente está tendo uma oportunidade de ouro de conviver um com o outro. Sem, teoricamente, nada para fazer e com muita coisa para fazer. Que é o mais importante, conviver. Olhar para o outro realmente como ele é. Porque o trabalho nos impulsiona de uma forma que a maior parte do tempo a gente passa fora de casa. A maioria das vezes a gente só chega em casa ali 2, 3 horinhas no máximo, às vezes um pouco menos ou um pouco mais, e pum, cama, dormir, porque ninguém aguenta. Às vezes o final de semana é que dá pra gente conviver um pouquinho mais, às vezes,
quando a gente não inventa de sair para ir conviver com os outros, porque não aguenta ficar em casa. Agora nós estamos sendo obrigados a ficar em casa, né? Estamos sendo obrigados a conviver. Para que a gente entenda de uma vez por todas que a diferença não está no ter, mas é no conviver, no ser realmente de verdade. A gente pode enganar a todos, mas a gente não se engana. E nessa oportunidade que nós estamos tendo de conviver com nossos filhos, nós estamos tendo a oportunidade de ver o que os professores passam. Nós estamos tendo, né, estamos tendo que conviver com as chatices da idade, as chatices e as oportunidades que nós temos de perdoar o outro, porque ficar em casa realmente, para quem é ativo, deixa a gente assim, ai meu Deus, a gente fica, tem hora que dá vontade de morder a parede. Não sei com vocês, eu de vez em quando sinto a vontade de morder uma parede, porque a vontade de sair de casa é grande, né? Mas aí, ó, estamos lá, ó, estamos aqui convivendo, estamos tendo essa oportunidade. É a oportunidade de vivermos a Páscoa, da passagem, da liberdade, daquilo que ainda nos prende, daquilo que ainda não nos deixa ser felizes. Porque não é Jesus que impede a nossa felicidade, não é a espiritualidade que impede a nossa felicidade, não é o outro que impede a nossa felicidade. Quem impede a nossa infelicidade somos nós mesmos. Porque a gente não vivencia de verdade aquilo que a gente prega. Não é que a gente dentro de casa não vá se estranhar um com o outro, não. O ideal é que não, principalmente nesse momento. Mas é a capacidade de amar, de compreender o outro, de acolher o outro quando ele está caído. Foi preciso surgir uma pandemia para se tirar as pessoas que moram na rua. Eu falo muito da questão de nós espíritas, que vamos... Que ótimo, maravilha, vamos lá praticar a caridade dando pão, mas aquelas pessoas continuam lá na rua. Foi preciso a nossa vida estar em risco para a gente começar a pensar na vida. Foi preciso acontecer tal coisa para que a gente pudesse pensar que nós podemos morrer a qualquer momento, porque isso era muito distante de nós. Acontecia sempre lá, longe de nós. Agora não, agora nós estamos vendo de perto. Ela está aí na nossa porta. Muitas vezes trazido por alguém que nos ama, sem saber. Sem saber. E aí? O que é que nós teremos para apresentar quando chegarmos do lado de lá? O quê? Nós vamos apresentar o quê? A coleção de livros espíritas que temos? A quantidade de vezes que fomos para o centro? É isso que nós temos para apresentar? Deixemos de ser escravos de nós mesmos. Nós empatamos a nossa felicidade. Nós empatamos a nossa evolução espiritual. Se nós sofremos porque assim construímos. Estamos apenas colhendo aquilo que nós plantamos. A situação que nós estamos tendo o privilégio, que é um privilégio, passar pelo que nós estamos passando hoje, reforça mais uma vez de que é preciso mudar. Nós não poderemos continuar sendo quem éramos.
Isso não vai passar logo agora não, né? Junho, julho, agosto, que isso vai passar não. Isso vai demorar anos para muita coisa se recuperar. E muita coisa não vai se recuperar e terá que ter uma mudança muito profunda. E se nós, enquanto humanidade, não compreendermos e não agirmos nesse processo de mudança, provavelmente a espiritualidade permitirá que algo mais difícil surja para que a gente aprenda. Então nós estamos tendo a oportunidade de ver a transição planetária. Nós falávamos muito sobre transição planetária. Todos nós. É lindo falar sobre transição planetária. Mas agora nós estamos vendo. Vendo de fato. Então é hora de refletir. Que a Páscoa seja essa passagem que nós precisamos fazer. Que ela simbolize essa condição de seres antigos, cheios de equívocos, para que em nossos corações nos tornemos pessoas melhores. Para que nós verdadeiramente possamos fazer pelo outro. Para que nós realmente valorizemos a nossa família. Porque vivíamos muito presos às redes sociais. Agora não, estamos sendo obrigados a conviver dia a dia. Quem tem juízo? Porque tem muita gente que não tem juízo e está aí se arriscando e arriscando os seus. Porque não acredita na realidade do que nós estamos vivendo. E com isso irão colher. Já estamos vendo pessoas que estão colhendo. Já estamos vendo hospitais que já não conseguem receber mais pessoas. Já estamos vendo aí cemitérios tendo que fazer vala comum. Por causa da ignorância e do orgulho e dos corações de pedra que ainda habitam em nós. Então, meus irmãos, para encerrar, fica aqui o convite inicial que Emmanuel fez a nós. Não façamos como Emmanuel fez. Jesus convidou Emmanuel e ele rejeitou. Está lá em há 2000 anos. Por isso que ele não cessa de nos convidar. Olhai, orai, vigiai. Porque é o caminho para a felicidade. Vamos orar e agradecer a Jesus pela oportunidade que tivemos desta reunião de hoje. Amado Jesus, Divino Mestre, equipe espiritual que assistiu à tarefa da tarde de hoje, queremos te agradecer pela oportunidade que nos é dada de compreender o que é preciso ser feito para ser feliz. Obrigado, Senhor. Tende compaixão de nossas almas ainda doridas pelas nossas imperfeições. Olhai por nós, Senhor. Olhai pelos nossos irmãos que estão desencarnando neste momento na Terra. Abençoai as equipes espirituais que estão nesse processo de recolhimento desses nossos irmãos. Oremos incessantemente para que a terra que hoje está abrasada com a dor de muitos que perdem, que creem perder os seus familiares, os seus entes queridos, que eles possam ser abençoados por vós, que possa Maria de Nazaré, a mãe espiritual de todos nós, querida mãe, dá-nos o teu colo, para que possamos sentir acolhidos por vós,
para que, assim como teu Filho Jesus, não tenhamos medo de enfrentar a nossa cruz. Que nós possamos ser como Simão Cirineu, ajudando também o nosso irmão que sofre e padece a carregar a sua cruz. Senhor, Espíritos de Deus, abençoai a cada um de nós. Abençoa-nos, Senhor, pois que és a luz divina de todos nós. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Assim seja. Muito obrigado, meus irmãos, a todos que assistiram a live de hoje. Agradecemos a oportunidade de servir, que ela tem servido para todos nós, esclarecer a todos nós, que todos nós possamos sair daqui com os corações fortalecidos e com a certeza de que sempre depois de toda tempestade, vem o sol que vai trazer uma manhã mais florida, mais perfumada, mais cheia de luz. Muito obrigado aos irmãos, que Jesus continue nos amparando, que nós possamos muito em breve estar juntos, porque eu não sei vocês, mas eu gosto de abraçar muito, eu estou com muita vontade de abraçar todo mundo, tá bom? Muito obrigado, que Jesus nos abençoe. Fiquem com Deus.